Bom dia, hoje quinta-feira, dia 22 de junho, estamos com mais um Oriz Podcast. Meu nome é Felipe Monteiro, eu sou sócio responsável pelo escritório de Miami e toco também a parte toda de alocação offshore aqui da Oriz. Hoje eu tenho ao meu lado o Daniel Martins. O Daniel ele é sócio fundador da Gel Capital. A Gel foi uma das primeiras gestoras independentes brasileiras com foco único, exclusivo do mercado externo. E hoje a gente vai falar um pouquinho do mercado externo, mas focado na parte mais especificamente de renda variável, que é a especialidade da casa. A Gel é a nossa mais nova parceira, né? Então a gente está bem animado com essa parceria. E aí eu queria começar a pedir para você contar um pouquinho da Gel, de onde surgiu essa ideia, há quanto tempo vocês estão no mercado, como é que, enfim, de Claro, onde... com o maior prazer. Antes de mais nada, obrigado, Felipe, pelo convite. Prazer estar aqui. A gente também está super animado com essa nossa parceria. Acho que a gente já se conhece como casa há algum tempo, né? Sim. E também de outras vidas passadas. É Então, verdade. bacana poder botar essa parceria de pé. Falando um pouco da Gel, né? Como você até adiantou, a gente é uma casa, é uma gestora brasileira independente, que tem um foco exclusivo em investir em ações fora do Brasil, né? A gente já existe há 10 anos, e quando a gente se juntou há 10 anos para montar a Gel, a gente tinha uma ideia muito simples, né? Acho que o grande objetivo nosso, o grande bandeira que a gente tem desde que a gente montou a Gel, é a bandeira da diversificação, né? E isso, enfim, estamos no Brasil e acho que é importante reiterar isso, né, para todo mundo, de que investir fora do Brasil não é ter um call contra o Brasil. Sim. A verdade seja dita, todos nós estamos aqui no Brasil, a exposição ao Brasil a gente já tem. Então, seja porque tem um apartamento, uma casa, quem está morando aqui, né, estamos em São Paulo, Você ganha salário aqui? ganha salário aqui, então a gente já está vivendo o Brasil. Eu até brinco, né? Quando a gente olha para as nossas despesas, nosso salário, né? Como a gente gasta o dinheiro, a verdade é que ele já é global há muito tempo. É Se verdade. você compra tênis Nike, quer ir para Disney, tem Netflix, tem iPhone e por aí vai, o seu salário já é global. Então, por que seus investimentos também não podem ser? Sim. Porque os seus investimentos precisam ser 100% focados no Brasil. Aquela falsa ideia de que o seu passivo é IPCA, e não é verdade. Exatamente, exato. Seu custo de vida cresce muito mais do que isso, ou cresce através de variáveis outras que não são capturadas no IPCA. Sim. Então foi com essa visão de que, puxa, existe espaço, até para o mais otimista dos investidores do Brasil, de diversificar a sua carteira indo para... parte dela indo para fora. Né, uma estatística que a gente levantou há não muito tempo atrás, então isso ainda é verdade hoje. Se você somar o valor de mercado de todas as empresas negociadas, né, abertas aqui no Brasil, e comparar com o valor de mercado de todas as empresas que são negociadas, né, no mundo inteiro, as empresas brasileiras correspondem a 1% do valor total de mercado que é negociado em bolsa. O mesmo se a gente olha para PIB, né, o PIB do Brasil varia isso, obviamente, de anos em anos, mas na média, o PIB brasileiro é cerca de 2 a 3% do PIB mundial. Ou seja, qualquer decisão de investimento, de investir apenas no Brasil, é uma decisão de não investir nos outros 90%. Está renegando o resto. Seja os outros 99% das empresas em termos de valor de mercado, ou seja, os outros 97% do PIB mundial. Isso é uma figura que para a gente não faz sentido. Né? Não faz sentido por causa dessa bandeira de diversificação. Desculpa, eu ia te ter, e é uma coisa que a gente vê no Brasil ainda uma exposição muito pequena, né? Sim. A gente aqui recebe, a grande maioria dos nossos clientes, eles têm uma posição bem pequena ainda, né? A gente está bem animado, a gente acha que isso daí vai aumentar bastante, há uma tendência, mas se você compara a exposição que o brasileiro tem, em média, ao mercado externo em relação a outras, né, países vizinhos aqui, né? Chile, Argentina, Uruguai, quer dizer, são muito mais diversificados, né?
Com certeza, com certeza. México. Então, assim, você tem O que dizer dos países desenvolvidos também, que ainda Sem tem dúvida. um percentual ainda de exposição muito grande. Não. Então, o investir fora do Brasil não é torcer para o Brasil dar errado. É o Brasil dá certo, você tem poupança e ela precisa investir em outros ativos, tem todo o direito de procurar as melhores oportunidades onde elas estiverem. E mesmo quando você vai para a Bolsa no Brasil, outro ponto que é interessante destacar é que a Bolsa brasileira ela não é representativa da economia brasileira. Sim. Ela tem muitas empresas de Commodities. commodities, instituições financeiras, saneamento, utilities e por aí vai. Né? Por motivos históricos, ela acabou concentrando em determinados setores específicos. Então, poder diversificar para fora do Brasil não é só você diversificar geografia, não é só você diversificar moeda, mas é também diversificar, acessar outros modelos de negócio que não estão representados aqui na Bolsa de Valores local. Vanguarda de novas tecnologias, que é uma coisa que Exatamente. raramente a gente vê aqui, né? Exatamente. A gente teve essa narrativa aí nos últimos 6 meses da inteligência artificial. Perfeito. Você não teria como pegar isso aqui. Perfeito. Né? Então é uma oportunidade de diversificar não só o retorno, mas também o risco. Né? Então, estar sujeito ou exposto a variáveis diferentes, o que acaba trazendo muita resiliência e valor para um portfólio diversificado. Sem então, dúvida nenhuma. muito do nosso racional de ter montado a GEL é para poder ajudar, né, o brasileiro a navegar nesse caminho. E isso a gente vem feito com relativo sucesso aí há 10 anos. Bacana. Uma coisa que me chamou muita atenção no modelo de negócio de vocês é como vocês fazem a seleção, né? Como você falou, né? O Brasil ele tem 1% só de todas as companhias, né? Se você se propõe a olhar para fora, o universo é gigantesco, né? Como é que vocês fazem, né? Vocês têm, sei lá, milhares de empresas para escolher. Sim. Como é que vocês fazem isso? Porque você precisa fazer um baita filtro ali, um processo de seleção muito grande, né? Como é que vocês fazem isso? Eu acho uma excelente pergunta. Esse ao mesmo tempo um problema e uma oportunidade que tem quando você coloca com esse mandato investir fora do Brasil. Até para trazer alguns dados, né, para ajudar a tangibilizar a nossa discussão. A gente fez um levantamento não tem muito tempo. A gente viu que existe cerca de 60 a 70 mil empresas de capital aberto no mundo. Uhum. Uma referência na B3 ainda deve ter umas 400. Uhum. Né? Com liquidez, pouquíssimas. Né? Então, claro que nem todas essas 60, 70 mil têm muita liquidez, mas dá para ter uma ideia da magnitude, né, que você se acaba se deparando quando você se coloca um mandato de investir fora do Brasil, vis-à-vis com o Brasil. O lado da oportunidade, que é muito mais estatisticamente provável você encontrar um modelo de negócio que esteja sendo negociado a um preço atrativo, olhando o universo tão grande, do que olhando o universo mais restrito. Né? A estatística está a seu favor. Então, esse lado positivo. O desafio que vem com isso é como você trabalhar uma massa crítica de informação dessa magnitude. Como é que você começa? Como é que você começa? Então, boa parte do que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos, desde que a gente montou a GEL, é desenvolver o nosso processo de investimento que procura definir como a gente aborda esse problema. E acho que a primeira etapa dele, né, entrando um pouquinho sobre o processo, é como a gente faz o recorte, ou quais são as características de uma determinada empresa que a gente procura para compor o nosso universo de cobertura. Porque a gente não consegue acompanhar um número nem próximo de 60, 70 mil. Então a gente precisou desenvolver, acho que isso não é só, seria verdade para a GEL, qualquer casa precisa desenvolver uma determinada metodologia, um framework, para poder falar, puxa, quando eu encontro essas características em determinada empresa, puxa, aqui tem jeito de que vale a pena acompanhar. Claramente você está bebendo nas experiências passadas, né, do time, certos setores maiores de expertise, certos modelos de negócio que você tem maior familiaridade. Então a gente sistematizou muito a busca
por essa empresa, que nem é a empresa que a gente vai necessariamente investir, mas ela vai compor o nosso universo de cobertura. O nosso universo de cobertura está em cerca de 60, 70 empresas. Fica até fácil pensar, né? Se a gente tem cerca de 70 mil, a gente quer selecionar 70, no fundo a gente precisa selecionar 1.000. A gente até brinca, né, no nossos comitês, quando a gente está discutindo as empresas do portfólio ou definindo as empresas que compõem o nosso universo. Puxa, essa empresa é boa o suficiente a ponto de ser considerada 1.000? Porque se não for, a gente não precisa acompanhar. E olha que luxo, né? A gente pode abrir mão de uma empresa que é muito boa em prol de uma que a gente considera que é melhor ainda. Então, é um pouco da oportunidade que a gente acaba tendo para poder, uma vez definida que o seu objetivo é investir fora do Brasil, dentro de um determinado processo... 60 agulhas num palheiro gigantesco. Então, quase coisa. Todos os palheiros juntos, né? Exatamente. Então, muito do processo que a gente vem desenvolvendo conversa muito com essa abordagem. Legal. E essa é uma coisa que, obviamente, chamou muito a nossa atenção. A gente já vem acompanhando o trabalho de vocês. E essa parceria, o que deixa a gente muito animado, que além da gente poder oferecer toda a gama de produtos que vocês têm produtos de investimento normal, vocês têm previdência. Depois até gostaria que você entrasse especificamente claro. na parte de previdência. Mas além da gente oferecer todos esses produtos que vocês fazem a gestão, a gente também vai poder oferecer para os nossos clientes a possibilidade de usar esse ferramental, essa inteligência que vocês têm e esse track record que vocês têm aí ao longo desses últimos 10 anos para montar carteiras customizadas. Então, um cliente que quer focar num setor, como você citou, luxo, por exemplo, a gente vai poder acessar a inteligência que vocês desenvolveram para criar um portfólio específico para um cliente que quer focar num determinado setor, né? Aí vocês vão lá, ajudam a gente a fazer essa seleção. Então, isso é uma coisa que a gente está bem animado em oferecer para os nossos clientes, né? E aí, já pegando nesse gancho, né, você falou do processo de seleção, como é que está o track record de vocês aí, né, usando esse processo tão interessante aí de seleção? Como é que vocês têm performado em relação aos índices aí em relação ao S&P, por exemplo, nesses últimos 10 anos? Claro, a gente tem tido uma performance que nos orgulha muito em diferentes janelas, somente quando a gente olha a nossa carteira de ações, ela realmente tem mostrado uma rentabilidade bastante interessante e, no nosso entendimento, com um risco baixo. Por quê? Porque a gente conhece muito as empresas que a gente investe, né? Para a gente, o risco que a gente realmente tenta evitar é o de perda permanente de capital. Então, a gente tem um grupo hoje de 12 pessoas que está envolvido, né? O Agel tem cerca de 30 pessoas, 12 delas que atuam apenas na parte de investimento, seja análise, seja gestão. E são 12 pessoas que dedicam todo o seu tempo para poder ter certeza que a nossa lista de empresas ela é a mais atualizada possível. A gente está toda hora aprendendo sobre... Vocês pegaram as agulhas certas. Sim, pegaram as agulhas. As agulhas podem trocar. Às vezes tem empresa que é comprada, empresa que é vendida. A gente aprende alguma coisa entre um determinado modelo de negócio. Porque não é só escolher as empresas, é escolher e acompanhar. Sim. E as circunstâncias alteram. A nossa opinião também precisa poder alterar. Uma empresa que a gente julgava que era boa, de repente pode não ser tão boa. Ou pode ter uma empresa melhor ainda. Então, por que acompanhar a que não é tão boa e deixar de acompanhar a que é melhor ainda? Então, a gente, a todo momento, né, dedica muito tempo a isso. Então, é um processo que, no nosso entendimento, tem trazido um retorno bastante interessante, correndo um risco... a gente entende onde está o nosso dinheiro, e isso é bom. A gente dorme tranquilo. E para pegar até um exemplo, um período de tempo onde muitos de nós não dormimos tranquilos, que foram os últimos 36 meses, né? É até difícil, né, lembrar, 36 meses estávamos todos nós, cada um na sua casa, sem ainda expectativa de uma vacina. Juro zero. Juro zero.
né, uma incerteza não só do mercado financeiro, mas acho que... O petróleo chegou a ficar com preço negativo. Negativo, né? Coisa louca. Então, o próprio dia a dia das pessoas, né? Não sabendo o que ia acontecer, quando que a gente ia poder sair de casa, poder voltar a ter uma vida normal. Voltaríamos a ter uma vida normal? Todo mundo ia ficar trabalhando em casa para sempre? Eram questões que agora, olhando para trás, em retrospecto, a gente dá como certo, mas todos nós vivemos isso e sabemos o quão difícil foi. Fora o lado pessoal humano, perderam entes queridos e por aí vai. Mas foi um aprendizado. Mas foi um aprendizado extraordinário. Então, vamos pegar esse período, né, de 36 meses que pega Covid, saiu vacina, pega... Ciclo de juros saindo de zero para maior alta dos últimos 40 anos. Dos últimos 40 anos. Então, podemos concordar que foi um período bastante turbulento, para dizer o mínimo. Os índices, principais índices, aqui eu vou usar o S&P, o MSCI, a família MSCI, tanto o World quanto o Acre, como referência, eles subiram nos 3 anos cerca de 40% ao ano. 40% no total, desculpa. As nossas estratégias mais ativas subiram perto de 50%. Então, por que a gente conseguiu fazer isso? Acho que talvez foram algumas características que se juntaram e fizeram com que a gente tenha conseguido ter essa performance nesse período mesmo turbulento. Primeiro, seguir o processo. A gente tem trabalhado o nosso processo há muito tempo. Então, acho que poder entrar num período como esse, com um processo bem definido, e aqui eu falo com toda a humildade do mundo, a gente está toda hora melhorando, buscando melhorar o nosso processo, mas mostrou que já tem uma determinada robustez. Melhorando, não mudar. Não mudando. Isso é um erro que a gente vê que é muito comum, né? O sujeito que vai investir, ele começa com um processo, aí não dá certo, aí ele inventa outro, e isso daí ele está sempre... Exatamente. Acho que muito, até pegando um gancho desse, com alguns investidores que são bem próximos da casa, eles entendem que a gente não vai acertar 100% das vezes. Exato. Mas mesmo quando a gente erra, se errando segundo o processo, dá uma tranquilidade. As regras estão claras, né? As regras de como Você entende onde você errou. Você entende onde você errou. E isso é importante, que você pega esse erro, retroalimenta o processo e melhora ele justamente através do erro que o seu processo não previa. Então, acho que teve uma primeira característica que foi seguir o processo à risca, né? Segunda característica, até porque nós não somos analistas macros, né? A gente olha o perfil das pessoas que trabalham na GEL, e tem ex-analista de crédito, ex-empreendedor, ex-consultor, pessoas que trabalharam em banco de investimento. São empresas que gostam de gastar a sola de sapato, de realmente entender o modelo de negócio, ter uma visão de longo prazo, realmente de empresa, não de ação, é de empresa. A gente quer entender o modelo de negócio no qual a gente está investindo, olhando no longo prazo. Aqui vamos definir longo prazo como sendo 5 anos. Então, todas as discussões que a gente tem, todas as alocações que a gente faz de portfólio, é objetivando, puxa, qual que é o ganho que a gente tem para daqui a 5 anos? Então, isso faz com que a gente só entre em investimentos onde a gente realmente entende o porquê esse investimento pode... A tese está muito bem definida. Legal. Dito isso, nós, por ter essa característica, a gente também não, ao mesmo tempo, não é investidor macro. A gente não tem um economista 100% dedicado à GEL, a gente não acredita que tem um determinado edge de poder saber se, com maior probabilidade, se a economia americana vai ter um soft landing ou um hard landing. A gente é bastante micro, bastante bottom-up. Então, como a gente incorpora isso no nosso processo, isso se mostrou bem interessante nos últimos anos, destacando os últimos 3 anos. A gente trabalha com cenários. Né? Então, para cada uma das empresas que compõem o nosso portfólio, nosso universo de cobertura, a gente procura estimar, de acordo com a nossa análise, com nossos modelos proprietários, quais são os valores que elas deveriam negociar, os valores intrínsecos justos, que elas deveriam convergir para daqui a 5 anos, em diferentes cenários. E se acontecer um soft land? E se acontecer um hard land? E se os juros for para 6? Mas a probabilidade é baixa. Tá, ok, a gente entra em probabilidade daqui a pouco, mas vamos entender se acontecer,
para onde que Quão vai? resiliente é Quão resiliente a é empresa, o modelo de valor negócio. futuro que a gente está bonito. enxergando para determinada empresa. Por que isso é importante? Porque quando apresentado com duas oportunidades iguais de investimento, vamos dizer que são duas empresas, setores equivalentes, com a mesma visão de qualidade, né, de acordo com o nosso processo. Uma que se mostra um bom investimento em 3 cenários, hoje a gente trabalha com 9 cenários diferentes, então em 3 de 9 cenários, e outra que se mostra como um bom investimento em 8 de 9 cenários. Obviamente, a gente prioriza aquela que tem mais chance de ser um bom investimento, uma vez que ela é resiliente em 8 de 9, do que aquela de 3 de 9. Então a gente usa essa informação a nosso favor. E isso acho que tem sido bastante positivo. Mas que não necessariamente apresenta o melhor retorno em um determinado... você está falando, na média, ela... Sim. Na média, os diferentes cenários, claro que a gente tem um cenário mais básico, mais provável, mas a gente também quer entender como acontece a dispersão desse cenário que a gente considera mais base. Tem os que têm risco de cauda maior, tem outros que têm risco de cauda menor. Poxa, vamos pegar aqueles que têm um risco de cauda menor. Principalmente no momento onde a gente vê bastante volatilidade no mercado. Sim. E até fazer um pouco de transição um pouco para a conjuntura. A gente vem de um ano bastante complicado, né, com o aumento de juros, como você bem comentou, dos maiores aumentos de juros que aconteceram nos últimos 40 anos, com uma inflação que ainda está alta, né, retrocedeu bastante, mas ainda está alta. Mercado de trabalho aquecido. Mercado de trabalho aquecido. Ano passado, guerra Rússia-Ucrânia, Europa, medo de como é que ia ser a crise energética na Europa. China saindo um pouco aí do contexto global, perdendo um pouco, né, de Exatamente. Então, primeiro por causa da política de zero Covid, então, enfim, o mundo desacelerando, então... As canetadas do Xi. As canetadas do Xi. Então, assim, foi um momento bastante, ou tem sido um momento bastante volátil na falta de outra definição. E não era... Volátil, desculpa, não só nos preços do mercado, mas volátil nas premissas, né? Nas premissas, exatamente. Isso que tem sido difícil, né? Exatamente. Até definir os cenários para desenhar fica um trabalho bastante difícil nesse sentido. E, no entanto, muitas pessoas ficaram fora de equity com medo justamente desse... E eram medos reais, razoáveis. E, no entanto, quem ficou fora de bolsa, né, nos Estados Unidos, bolsa global, principalmente nos Estados Unidos, nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, realmente está sofrendo bastante. Né? Então, por que a gente conseguiu ter esse benefício para os nossos clientes? Porque a gente estava trabalhando com cenários. Falei, puxa, se tem uma empresa... Ao invés de querer se posicionar para um soft landing ou para um hard landing, vamos se posicionar numa empresa que, se acontecer o soft landing ou hard landing, no limite, obviamente estou exagerando o argumento, tanto faz. Ela é um bom investimento independentemente disso. Então, acho que isso tem sido uma abordagem bastante sistemática, bastante processual da casa e tem trazido retornos bastante interessantes para os nossos clientes. E é o nosso, na minha opinião, assim, eu como engenheiro gosto bastante de números, então, assim, foi o processo de que vocês têm de seleção é uma coisa que realmente me chamou muita atenção. E aproveitando, já que você citou, né, falando um pouquinho dos últimos... vamos falar dos últimos 6 meses, né, onde você tem um mercado bem esquisito, né, para dizer o mínimo, usando as mesmas palavras, né. Você pega aí, o S&P está subindo uns 15%, Nasdaq subindo uns 30%, parece que está tudo mais ou menos ok na média, né? Agora, quando você olha ali, decompõe esses retornos, né? Falar especificamente do S&P, você vê que foi uma coisa muito desigual. Sim. Né? Você vê um retorno muito grande, concentrado em pouquíssimas empresas, né? Em torno de uma narrativa que foi muito específica, Sim. Né? A tese, o negócio da inteligência artificial. E você tem empresas aí, Nvidia subindo, sei lá, 150%. Sim. Microsoft subindo 40%, com aquele tamanho todo de empresa.
né? Coisas assim que você fala, caramba, será que isso é possível? Será que isso é sustentável? E, ao mesmo tempo, você tem setores mais tradicionais que estão para trás. Sim. Né? Uma coisa que me chama muita atenção se você pega o S&P Equal Weighted, né? Quer dizer, você pega a mesma cesta de empresas que tem dentro do S&P e você faz uma distribuição atribuindo o mesmo peso, esse índice está zerado no ano, praticamente zerado no ano, sim. contra uma alta de 18% do S&P que é market weighted, né? Quer dizer, ele tem o viés do vencedor. E isso é uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção. E a gente, inclusive, tem dado esse call aqui na Oriz. Eu acho que pode ter um rotation de growth de setores, né, mais voltados para growth mesmo, e para um negócio para setores mais de value, que a gente chama, né, que são empresas mais... São as blue chips, né? São as empresas com uma geração de caixa muito grande, que pagam dividendo muito grande, que não tem um componente de crescimento tão grande, mas que são aquelas empresas já estabelecidas, né? Que realmente a gente viu nos piores momentos ali do ano passado, né? Quando você teve o ciclo de juros ali a pleno vapor, elas se defenderam um pouco mais do que as techs, né? Que são as empresas que a gente diz que têm duration mais alta, são mais sensíveis a movimento de juros, né? Mas que agora, em compensação, elas ficaram muito para trás. Né? Então a gente vê isso no setor de energia, a gente vê isso em healthcare, a gente vê isso em consumer staples, que são setores que têm uma elasticidade muito baixa aos ciclos econômicos. Né? Por exemplo, o sujeito não vai usar menos sabonete porque o juro subiu, não vai comprar menos detergente, enfim, coisas assim. E esses setores estão muito baratos, né? Em relação a esses outros setores que a gente citou que são mais votados para o crescimento. Como é que vocês estão vendo isso? A gente tem enxergado uma história bastante parecida, Felipe, assim. Até dando um passo para trás, né? Como o nosso portfólio ele é construído e como a gente faz alterações no portfólio, né, durante o ano. Para cada uma das empresas que a gente acompanha no nosso portfólio, essas 70 empresas, a gente compara a nossa visão de valor futuro dela, daqui a 5 anos, esses diferentes cenários, né, que eu mencionei, com o preço de agora. Né? Então, então tem uma TIR. Né? Existe a possibilidade de a gente comprar uma empresa tal hoje por 100, carregar ela por 5 anos, que é o nosso horizonte de investimento. Não quer dizer que a gente não possa ficar mais, mas precisa ter uma referência, né, para a qual a gente compara. E vamos dizer que essa referência seja 300, por hipótese. Então, poxa, eu posso comprar por 100, uma coisa que eu acho que vale por 300, tem uma taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno ela é grande o suficiente para ser arbitrada com qual tamanho de posição, dependendo da qualidade da empresa que a gente está analisando. Obviamente, todas têm bastante qualidade, mas umas passaram melhor na prova do que outras, né? Então, por assim dizer. Então, acho que a forma que a gente tem analisado, né, essa rotação do portfólio, porque a todo momento a gente está olhando o TIR projetada. Você pega pela TIR. Pega pela TIR. Quer dizer, se você tem um negócio dentro dessa hipótese, vamos falar aqui. Vamos supor que tivesse sido NVIDIA. Você acha que a NVIDIA valeria 300 em 5 anos, você poderia comprar ela por 100 hoje, em 6 meses ela está valendo 280. O que o processo a sua TIR é pequenininha. Vende esse ativo. Então, tem um quê de contraciclicalidade do nosso processo de investimento. Claro que pode ser que a nossa visão da empresa tal, de 300 sai uma informação, agora ela é 400. Claro. Então a gente vê, mas pode ser 200. Mas termômetro é sempre ativo. O termômetro é sempre ativo. O que acho que aconteceu nesses últimos 6 meses, né? Que foi algo muito forte. Realmente a gente tinha
né? A gente ainda tem, mas a gente tinha exposição em determinadas empresas de tecnologia. Alphabet, Microsoft, Meta sendo as principais tem as principais 7, né? Facebook, Apple, e Amazon, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla. Essas são as 7 empresas que, verdade seja dita, puxaram o S&P. Sim. Acho que a média se existisse um S&P 493, estaria no 0 a 0, né, por assim dizer. Isso. Então, a gente acabou se beneficiando desse movimento, né, pró-inteligência artificial que aconteceu. O nosso processo, o que ele acabou acontecendo? A TIR começou a fechar. O que ele diz? Começa a vender, começa a reduzir. Já não é mais tão... não vale tanto a pena. Não vale tanto a pena. Então, a gente está tendo também, no ano, os índices estão perto de 15, a gente está perto de 20, em medida em dólares. E a gente tem percebido nas últimas semanas o processo pedindo para que a gente, olha, essas empresas de tecnologia reduza e até zere determinadas posições em prol de outras mais staples, né? Então entra healthcare, enfim, empresas de bebidas e coisas do tipo. Então, e o legal disso é que você tira um pouco da emoção, né? Sim. Você tem um dado objetivo ali, exatamente, uma régua ali que está te dizendo uma coisa e você... Às vezes o cara fica ali meio que, né, super entusiasmado com uma nova tecnologia, tudo, mas você tem ali uma métrica objetiva ali te dizendo, olha, legal, você tá... Parabéns, ótimo, você pegou, exatamente, mas assim... Põe no bolso. Calma, exatamente, vamos pensa e vamos reavaliar, talvez, se for o caso, talvez o target não seja os 300 que você falou, 600, pode ser. Sim. Mas, por enquanto, vamos botar um pouco no bolso, reavaliar e depois a gente volta, né? Eu acho que isso é uma coisa que você está sempre sendo meio que... não digo forçado, mas você está sempre sendo lembrado da sua tese original. Né? E isso acho que é muito importante para investir, certamente você compartilha isso comigo, é que investir também é sobre conhecimento, mas também é lutar a gente contra os nossos vieses. Exato. Então você tem um processo bem definido que te dá indicadores para quando você tem que comprar e quando vender, você acaba protegendo você de você mesmo. Exato, né? Exatamente. Então, acho que muitas vezes a gente cai nessa cilada. Né? O investidor, a gente vê muito, ele cai nessa cilada de achar que aquilo ali é a última Coca-Cola do deserto, o cara vai, concentra tudo e não tá... Ele não está sempre... que já tá tudo no preço, né? Exatamente. E não percebe isso, exatamente. Não percebe que está tudo no preço, né? E a gente vê muito isso, né, na nossa vida aí de investidores profissionais, né? A gente já cometeu muito esse erro. Hoje acho que a gente é um pouco mais... aprender um pouco com os nossos próprios erros. Exatamente. Né? É verdade. Agora, Daniel, uma última pergunta. Vocês hoje, qual é o universo de cobertura? Né? Eu digo, além de setores, obviamente, eu acho que vocês cobrem uma grande parte, mas geográfico também. Vocês olham muita coisa na Europa, por exemplo, você citou luxo. Sim, né? O luxo é o setor de tecnologia da Europa, né? O que tem maior volatilidade, é o Nasdaq da Europa, é o setor de luxo ali, né? Onde os chineses entram e acabam tendo uma volatilidade maior, né? O que mais que vocês olham, assim, em termos geográficos? Em termos de mandato, a gente pode investir em qualquer empresa não brasileira, tá? Então, em termos de regulamento, por assim dizer. Isto posto, como o nosso processo busca o que nós entendemos que são as empresas mais vencedoras de cada setor, a gente acaba gravitando para mercado desenvolvido. Né? Não é um objetivo em si, mas acaba sendo um subproduto de algo que a gente está buscando. Isto posto, eu vou trazer talvez 2 estatísticas diferentes, né, para poder responder a sua pergunta. A primeira, onde a empresa é negociada. Né? Em termos de onde a empresa é negociada, hoje o nosso universo de cobertura, nosso fundo não é muito diferente disso, é cerca de
2/3 Estados Unidos e 1/3 Europa ocidental, por assim dizer. Né? Inglaterra, França, Espanha, Itália, Alemanha, por aí vai. Não quer dizer que são players europeus. Vou pegar um exemplo bastante típico que a gente usa. Uma empresa italiana que a gente acompanha é a Ferrari. Ferrari não é um business italiano, né? Ela vende muito mais Ferrari no mundo, fora da Itália do que na Itália, mas o que leva a outra estatística, né? Que é da onde que vem a receita, o fluxo de caixa, como ele está distribuído no nosso universo de cobertura. Ele é basicamente 50% Américas, 20% Europa, uns 10 a 15% Ásia e o resto espalhado. Então, traz uma diversificação bastante grande, né? Em termos, mesmo empresas negociadas nos Estados Unidos e na Europa, acaba trazendo uma diversificação em termos de risco. Né? Hoje não tem nenhuma empresa chinesa no nosso universo de cobertura, mas a gente tem exposição à China através da Louis Vuitton, para pegar um exemplo, ou da EssilorLuxottica, para pegar outro exemplo. Então, a gente acaba trazendo no nosso mandato exposição a essas geografias através de determinadas regiões que são mais investor-friendly, né? Você tem ali um arcabouço regulatório mais favorável do que entrar em outras praças, onde não dá essa mesma a China andou dando uns sustos aí, né? Nos últimos 2, 3 anos. Ela deu uma vacilada aí na questão regulatória, né? Sim, tem. E ainda não se resolveu. Ainda né? Exatamente. Então, por enquanto a gente prefere ficar fora. Legal. Bom, muito bom. Dani, antes a gente já está com um tempo aí meio esticado, mas eu acho que vale a pena você comentar um pouquinho do produto de previdência. Claro. Que eu acho que é um produto único, né? A gente está oferecendo isso para os nossos clientes aqui na Oriz, e eu acho que mesmo com o tempo aí, a gente acabou avançando um pouquinho no tempo, acho que vale muito a pena, porque é um produto, para mim, eu acho que muito vencedor, principalmente para quem tem, pensando em previdência, horizonte de longo prazo. Fala um pouquinho, por favor. Claro, com o maior prazer. A gente, na casa nós temos um determinado metodologia de construção de portfólio, né? E como você bem disse, acho que até uma oportunidade de parceria, a gente vem buscando certos recortes, né? Como essa inteligência que a gente cria dentro da GEL, em termos de empresa, e como que ela pode trazer certos vieses, seja setorial, seja geográfico, para poder atender uma especificidade de uma demanda em um determinado cliente. Então, hoje a gente tem para pegar um outro exemplo, a gente pode acessar nossos fundos, tanto redeado quanto não redeado. Tem gente que quer investir na GEL, um veículo brasileiro, mas não quer ter exposição em dólar. Então, existe um veículo redeado para isso. Já outros querem ter também exposição a dólar na carteira, que a gente vê com bons olhos. É mais um ativo que você traz, né, para sua carteira. Uma diversificação a mais. Uma diversificação a mais que se coloca. Nesse sentido que nasceu o nosso fundo de previdência, que ele é basicamente composto de 40% a nossa gestão ativa. Lá fora, com câmbio, né? Então não tem, então está comprando não só a gestão ativa, mas também exposição a câmbio. E 60% o CDI, né? Basicamente o LFT, da renda fixa. Então, acaba sendo uma composição de longo prazo bastante interessante. Porque você tem tem um acelerador e tem um amortecedor ao mesmo tempo. Você tem o benefício de estar exposto a essas empresas que são bastante vencedoras no longo prazo, bastante compounders, né? Bastante criadoras de valor de longo prazo. Você tem o benefício de trazer certo grau de exposição cambial também para a sua carteira. E você também que é um amortecedor. Que é também um amortecedor. Quando o mercado vai mal, o dólar sobe, então isso te dá um pouquinho mais de... Exatamente. Não é garantia, mas em muitos momentos, no Covid aconteceu isso, né? Que nossos investidores... Saiu de 4 para 5 e ficou um tempão. Mesmo que lá fora, tendo os mesmos problemas de bolsa que a gente estava tendo aqui dentro, quando medido em reais, foi muito mais tranquilo, por assim dizer, passar por esse período, justamente por causa desse efeito que você bem lembrou.
E a parte de 60% em renda fixa, podendo também se beneficiar, né, da taxa alta, que é o caso, muito provavelmente deve cair um pouquinho esse ano e no ano que vem, mas ainda assim é um juro interessante de E se esse é um carregar. percentual clássico do americano, né? O americano, até uma determinada idade, ele tem 60% de bolsa e 40% de renda fixa. Depois que ele se aposenta, isso vira 40 a 60, né? Então, é uma métrica já também bem testada. Bem testada, Bem exatamente, para testada. dizer o mínimo também. Muito bom. Daniel, queria agradecer mais uma vez a sua presença, além dessa conversa, agradecer de novo a GEL pela parceria. Eu acho que tem tudo para dar muito certo, estou muito entusiasmado. Eu, especialmente, que cuido da parte lá de fora, estou muito entusiasmado com essa parceria. Estou louco para criar portfólios únicos aí para os nossos clientes, oferecer o produto de vocês. Eu acho que além de né, toda essa parte desse stock picking que a gente falou, desse filtro de seleção, que eu estou bem animado. Eu acho que essa parte de previdência também, que eu acho que vocês... Eu acho que nesse eu posso quase cravar que vocês são um dos primeiros aí a oferecer, né? Então, eu acho que esse é um produto extremamente ganhador. Estou bem animado para oferecer isso para os nossos clientes. Então, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo, pela parceria, e é isso. Eu acho que mais um Oriz Podcast. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado.